porque os soldados queriam as vestes de Jesus. Evangelho de João, capítulo 19. Comentário de Mário Persona. A cruz é um divisor de águas na história da humanidade, porque ali nós vemos o Senhor Jesus determinado a ir até as últimas consequências para levar o homem a Deus. E nós vemos o homem determinado a ir até as últimas consequências para livrar-se de Deus. Essa é os dois lados totalmente opostos, né? Do coração do homem só tem inimizade contra Deus, como fala em Romanos, eu acho que é Romanos 8, se não me engano. A inimizade contra Deus no coração do homem, não existe outra coisa. Então, de qualquer forma, seria impossível o homem ser salvo a não fosse por uma determinação, decisão e providência de Deus, nunca do homem. E isso é fácil de entender quando nós vemos que, ao entrar no mundo, o Senhor Jesus foi apontado por João Batista como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se nós lemos lá em 1 João, 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro 1:20, ou um pouco antes, no versículo 18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, ou redimidos pela versão do Darby aqui, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Às vezes a gente comenta sobre o livro de Gênesis, dizendo que no capítulo 3, assim que o homem pecou, assim que Adão e Eva pecaram, Deus imediatamente anunciou o Evangelho, anunciou que a serpente, né, iria ferir o calcanhar daquele mesmo descendente da mulher que lhe feriria a cabeça. E na sequência, nós costumamos dizer que ali Deus também mostrou o sacrifício de Cristo naquele ato de matar um animal para da sua pele fazer vestes para o homem e sua mulher e cobri-los. Mas na realidade não tinha começado ali. Às vezes a gente toma isso como se fosse ali que Deus, num acidente da história, tivesse decidido então que ele ia providenciar uma salvação para o homem. De maneira alguma. Aqui em Pedro fala que ele foi conhecido, o qual, na verdade, no versículo 20, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Ou seja, Deus, antes que existisse qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer anjo, qualquer coisa, Deus já tinha providenciado o seu cordeiro para morrer. Ele já tinha determinado isso. Deus, isso é uma providência que Deus já tinha tomado lá atrás. Então é uma loucura quando o homem acredita que qualquer coisa posterior a isso tenha algum poder de salvá-lo. Por exemplo, uma religião. Quando é que foi fundada a sua religião? Minha religião é o judaísmo. Foi fundado lá no Antigo Testamento, é a religião de Deus, etc, etc. Ok. Antes da fundação do mundo? Não, depois. Tá. E a sua? Eu sou cristão, é o cristianismo. Foi fundada há 2000 anos. E a sua religião, cristianismo, pode salvá-lo? Ela não é de antes da fundação do mundo. Ou então qualquer outro nome de religião cristã mesmo, nada disso veio antes da fundação do mundo. E se eu acreditar que eu sou salvo pelos meus méritos, pelas minhas obras, pelo meu bom proceder, isso são coisas também que são feitas depois da fundação do mundo. Mas Deus providenciou a salvação do homem antes da fundação do mundo. E aqui nós encontramos agora em João 19, esta cena, quando ele leva às costas a sua cruz
e vai em direção à morte. Nós tínhamos visto que tudo isso estava determinado, não só determinado, como o próprio Pilatos, que achava ser alguma coisa, que achava ter algum poder, precisou ser corrigido, que nenhum poder vinha dele, e nenhum poder ele teria, se não viesse de cima, se de cima não lhe fosse dado. Então, Deus tinha dado poder para Pilatos, e assim Pilatos não podia fazer outra coisa a não ser se sujeitar a Deus. E ele também fala, na mesma passagem ali do seu julgamento, que tinha alguém que tinha maior pecado do que Pilatos. E eu acredito que eram os sacerdotes, né, que haviam entregado a Jesus. E isso mostra também que existem penalidades diferentes para diferentes maneiras de tratarmos o Filho de Deus. Mas ele mesmo se sujeitou porque ele tinha vindo para ser um servo. Aqui ele poderia convocar miríades de anjos para libertá-lo dessa hora. E ele, na cruz, pregado na cruz, ele é desafiado a fazer isso. Mas não faz. Assim como no deserto, depois de todo um jejum, depois de ter jejuado por vários dias, Satanás ordena que ele transforme as pedras em pães. Ele poderia, mas não fez. Porque ele tinha vindo em sujeição total ao Pai para cumprir uma obra que havia sido designada antes mesmo que todas as coisas existissem. E aqui nós vamos ver agora como é tratado esse pelos homens. Esse que veio para levar os homens a Deus, enquanto os homens estão determinados a se livrarem de Deus. Pilatos não apenas ordena que seja colocado um título sobre a cruz: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. É claro que na intenção de Pilatos era uma gozação, não é? Primeiro que o Nazareno era considerado um pária, uma pessoa inferior na sociedade judaica. Então isso servia para ele ser motivo de riso ali. E Rei dos Judeus, o que eles tinham feito um pouco antes? Eles tinham coroado ele de espinhos, eles tinham colocado uma capa sobre ele, como se fosse um rei verdadeiro sendo entronizado, e uma cana na sua mão, como se fosse um cetro real. Eles colocaram isso como gozação. Depois eles tiraram essa capa, esse cetro falso das mãos dele. Mas nós sabemos que um dia ele virá, sim, como rei. E ele não será mais entronizado numa cruz. Ele será entronizado de verdade e coroado de honra e glória. Esse Jesus que já está nos céus, coroado de honra e glória, não é? Nós já o vemos assim pela fé, mas um dia ele virá e pisará nesse mundo e será reconhecido por todos como rei. Será, como lá fala em Apocalipse capítulo 5, o mesmo cordeiro humilde, o cordeiro manso, o cordeiro que Deus designou antes de todos os tempos, antes da fundação do mundo, para vir a este mundo para morrer, será o mesmo cordeiro que será visto por todos os seres, e diante de quem todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então ele recebe esse título dado pelos homens aqui na cruz, mas na forma de gozação. Porém, um dia o verão. Verão aquele que traspassaram. Verão ele como realmente ele é, e em toda a sua glória, em todo o seu poder, para vir para reinar sobre Israel e sobre os gentios, sobre toda a terra. E a igreja, não é, vinda como sua esposa, reinar junto com ele sobre a terra, acima da terra. E aqui também eles escrevem, no versículo 20, muitos dos judeus leram este título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade e estava escrito em hebraico, grego e latim. Isso aqui é bem significativo porque a primeira providência do homem depois de pecar, de Caim,
uma das primeiras providências, depois de Caim pecar, foi construir uma cidade. Foi juntar os homens por muros, por cerca, para se fortalecer e se proteger. E cidade é uma representação de civilização. Nós sabemos que um país é civilizado se ele tem grandes cidades, grandes aglomerações de pessoas nesse país. E outra coisa que aqui tem, essas 3 línguas que são usadas na placa, no versículo 20, era próximo da cidade e estava escrito em hebraico, grego e latim. O hebraico era a língua da religião, a língua oficial da religião judaica, que foi a religião mais elevada dentre todas no mundo inteiro. Ainda que todas as outras fossem falsas, e o judaísmo foi uma religião instituída por Deus, nunca houve uma religião tão perfeita quanto o judaísmo. Do ponto de vista humano, nunca existiu. Tanto é que está até hoje, aí os judeus seguem o judaísmo. Ainda que eles não entenderam que Cristo já veio, não é? Que o seu Messias já veio a este mundo, eles continuam seguindo o judaísmo. Mas então o hebraico simboliza a religião, mas a religião do homem, a religião da terra, não a religião do céu, a religião da terra. O grego era a língua, o grego era o inglês da época, e mais até do que o inglês, era o francês da época, como foi o francês até o século XIX, na cultura ocidental, que era a língua do conhecimento, a língua da sabedoria, a língua das artes, e assim era o grego naquela época. O grego era a língua universal daquela época. E o latim era a língua dos romanos, do poder militar, do poder civil. Então nós encontramos aqui o poder religioso, encontramos aqui o poder cultural, se podemos chamar assim, e encontramos aqui o poder civil e militar sobre os homens. Então isso é o mundo. A cidade e as línguas, está tudo aqui representando o mundo. E o mundo está contra o Salvador. Se nós vamos lá para Tiago capítulo 4, versículo 4, diz assim: Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu no julgamento do Senhor Jesus, quando nós vimos lá os judeus se fazendo amigos de Pilatos, do governador romano, e Pilatos com outro governador, trocando figurinhas, todo mundo ali fazendo amizade, todo no mesmo conluio. Os fariseus e os saduceus, que eram adversários, de repente eles estão todos contra o mesmo Senhor Jesus Cristo, o próprio povo contra ele. E nós vamos ver na cruz, no início, os 2 malfeitores, os 2 criminosos, lançando impropérios contra o Senhor Jesus, ou seja, até a classe criminal estava contra o Senhor Jesus. Isso antes de um deles se converter, mas contra o Senhor Jesus. Os soldados contra o Senhor Jesus. Todo mundo contra o Senhor Jesus. E o mundo efetivamente é inimigo de Deus. Então qualquer ideia, qualquer esperança de que nós vamos encontrar nesse mundo algum sopro de amizade para com Deus é uma bobagem, porque não tem. Não tem. Os próprios poderes desse mundo, que às vezes se acham tão importantes, estão sujeitos a Deus. Estão subordinados a Deus, ainda que eles não acreditem nisso, podem ser até ateus, mas eles estão subordinados a Deus e eles não movem uma palha se Deus não permitir. Então aqui nós vemos o cume do ódio humano e da civilização contra o Criador. Aquilo que começou lá atrás, no Jardim do Éden, e até antes, com a queda dos anjos, chega ao seu ápice aqui, mostrando toda a inimizade de Satanás e do homem contra Deus. A primeira condição exterior do homem, depois de pecar, foi nu. Ele estava despido agora diante de Deus. Ele já não tinha como se cobrir. Ele tenta se cobrir com uma veste, com um avental de folhas de figueira, mas
logo prova que aquilo não era suficiente. E quando o Senhor Jesus vem tomar o lugar do homem pecador para morrer, a primeira condição em que ele aparece é despido também. Ele vai à cruz despido, assim como o homem pecou e se viu despido. E aqui, quando esses soldados tomam as suas vestes, e a túnica eles não quiseram rasgar, porque ela era tecida de alto a baixo, e a túnica é um símbolo muito, muito bom da perfeição de Cristo, aquele que não tinha emendas, não tinha costuras, que era uma peça só, íntegra. Isso nos fala da integridade do Senhor Jesus Cristo. Mas quando eles tomam essas peças, tanto repartem as vestes, como tomam a túnica depois, por meio de sorteio, eu creio até que existisse aí alguma intenção, além de simplesmente ter um pano para usar, ou para vestir, ou para usar em casa. Porque se nós lembrarmos, uma das coisas que acontecia quando o Senhor Jesus andava pelas cidades curando, é que todos queriam tocar na orla do seu vestido. Porque quando uma mulher toca, sai poder dele, e ela é curada. Então, na cabeça de alguém ali, naquele momento, fala assim, puxa, isso aqui vale muito. Imagina o que eu poderia fazer com essa túnica aqui, ou com pedaços dessas vestes. E nós sabemos que até hoje, né, dentro da religião mais supersticiosa do cristianismo, existem aquelas coisinhas que se chamam, tem um nome aquilo, relíquias, né, que são pedaços de madeira, ou pedaços de ossos, ou pedaços de vestidos, ou pedaços de túnicas, coisas que não têm sentido algum. Eu me lembro até quando eu era jovem, tinha uma americana visitando aqui em Limeira, e ela tinha uma relíquia no pescoço, era uma medalhinha, era que nem uma caixinha bem pequenininha, e eu pedi para olhar, né? E eu peguei, eu abri e caiu na grama o que tinha dentro daquela caixinha, que eu não sei o que era, mas era um pedaço de pano de alguma veste de santo, e nunca mais ela pôde achar aquela relíquia, ou seja, aquilo que na cabeça dela servia para protegê-la, não conseguiu proteger a si mesmo. Então o homem, quando vê as coisas que pertencem a Cristo, ou que são de Cristo, ele acha que por ter posse dessas coisas, ele pode ganhar alguma coisa, ganhar proteção, ganhar dinheiro, ganhar alguma coisa. E é isso que a cristandade tem feito ao longo dos séculos. Nós vamos encontrar lá em Mateus 7, o Senhor falando daqueles que chegarão no último dia, falar, Senhor, em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo, em teu nome fizemos aquilo outro, o Senhor vai falar, nunca vos conheci. Então são aqueles que usam das coisas de Cristo para proveito próprio. Não são diferentes dos soldados que repartiram suas vestes e que sortearam a sua túnica. Eles queriam tirar um proveito do Senhor Jesus, que era algo que, e ao mesmo tempo entregá-lo à morte. Isso o homem faz. Ele usa o nome de Jesus e ao mesmo tempo entrega à morte. Ele não quer o Senhor, ele quer os benefícios que possam vir através das coisas que são dele. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.